Oi, sou Paulo Marchetti e volto com mais um vídeo a respeito da história do rock brasileiro, dessa vez comemorando os 70 anos que, que se completa em 24 de outubro, por conta da gravação que a Nora Ney fez de Rock Around the Clock, em 1955, exatamente nessa data. Um mês depois, esse compacto já era top 10 em vendas e também estava no top 10 das músicas mais executadas. O rock sempre foi um sucesso desde o do seu início. E estou aqui para falar da segunda metade dos anos 80, que foi muito diferente do que aconteceu na primeira metade, até por conta do país que temos, que vivemos, que é uma montanha-russa em relação à economia e a política, e isso, evidentemente, afeta todas as áreas da nossa vida, a área profissional, a área social, tudo, né? Então, há uma diferença muito grande do que aconteceu e do que era a visão do rock brasileiro na primeira metade dos anos 80 e na segunda metade dos anos 80, né, dessa mesma década. A minha ideia era fazer um vídeo só falando de 87, 88, 89 e 90. Só que aí eu fui juntando todas as coisas, assim, todos os fatos, tudo baseado no calendário do rock brasileiro, o livro que eu lancei em março de 2025, uma tiragem curta. Quem quiser o livro, se é que ainda vai ter alguma coisa, tem alguns poucos exemplares aqui. O e-mail está na descrição do vídeo. E então eu vou falar nesse vídeo de 1987, o que aconteceu nessa época e, e os lançamentos, enfim. Esses vídeos todos eu me baseio nos lançamentos. Eu vou focar muito mais nos lançamentos no lado B, no underground e também nos grupos que eram as novas, entre aspas, as novas apostas das gravadoras, porque assim elas continuaram contratando em 86, 87, 88 e tentaram apostar em alguns grupos. E aí eu vou falar sobre isso ao longo da apresentação, mas eu quero contextualizar antes e quero, não vou, eu ia dividir a tela aqui, na verdade, mas eu não vou. E eu quero contextualizar 87. Por exemplo, no cinema, teve bons filmes, bons blockbusters, vamos dizer assim, e filmes que chamaram a atenção, que teve boa bilheteria. Os Intocáveis, O Império do Sol, que é maravilhoso, esse filme do Spielberg. É o primeiro trabalho do Christian Bale, que fez a trilogia do Batman depois. Bom Dia, Vietnã, com o Robbie Williams, maravilhoso também. Máquina Mortífera, sem dúvida um ótimo filme, e tem toda, agora em 2025, 2026, não sei, vai ter inclusive o Máquina Mortífera 4, Os Garotos Perdidos, muito bom, e outros filmes. Eu falei aqui, como eu disse agora, alguns filmes que deram boas bilheterias, O Império do Sol, Intocáveis, inclusive, esses filmes inclusive ganharam Oscar e tal, e e é isso que aconteceu em 87 de cinema. Na mídia, o que a gente tinha, eu digo a gente, nós que gostamos de rock e rock internacional e rock brasileiro, a gente tinha a revista Bis, ainda existia a Roll, mas a revista Roll já não tinha a relevância que teve em 83, 84, principalmente nesses 3 anos, 83, 84 e 85, exatamente porque a Bis veio com força, com a força do Grupo Abril, uma revista boa, com papel bom, com reportagens e entrevistas, tinha mais condições, né, de fazer uma revista mais completa, tal, com informações de fora do Brasil e tudo isso. Tem também a TV Cultura, que sempre foi uma referência para todos os brasileiros, com conteúdo não só educacional, mas com entretenimento.
teve Fábrica do Som, Som Pop, um monte de, de programas voltados aos jovens. E em 87, estreou o Metrópolis e estreou o Boca Livre. O Metrópolis existe até hoje, ele é menorzinho, já não tem nada a ver com o que era o Metrópolis do começo do primeiro ano, que é muito legal. Eu, quando cheguei em São Paulo, cheguei em 87, na primeira ou na segunda semana que eu estava aqui, eu fui com um amigo que ia tocar, inclusive, no Metrópolis, acompanhei, eu entrei na TV Cultura, falei, pô, quero trabalhar aqui um dia, coisa que fiz, realmente aconteceu, e eu nem trabalhava com televisão na época, e do Metrópolis, para quem quiser assistir alguma coisa do programa, no YouTube tem uma ótima apresentação ao vivo da Cássia Eller, ainda lançando o primeiro disco, com ela com aquele forte sotaque brasiliense ainda, candango, uma apresentação ótima, vale a pena, porque o Metrópolis nessa época tinha sempre um artista ao vivo que tocava durante o programa inteiro. E tinha o programa também Boca Livre, que era um programa para novos talentos, foi apresentado pelo Kid Vinil, foi apresentado, teve alguns apresentadores, casal, aí saiu, entrou outro e tal, mas teve o Kid Vinil, teve o Redson do Cólera fazendo reportagens nos bastidores, conversando com os artistas, com as bandas e tudo, e eu conheci o Redson nessa ocasião, porque também em 87 eu fui até com esse mesmo amigo que tocou no Metrópolis, ele foi tocar exatamente no Boca Livre, eu o acompanhei, fui até o Teatro Franco Zampari, assisti lá a gravação, depois eu fui outras vezes, mas nesse dia, como eu fiquei nos bastidores, eu conheci o Redson, trocamos uma ideia, tudo, foi bem legal, e, pô, para mim foi uma honra, mas era isso, a Cultura veio com esses dois programas, eu não lembro se a Globo, o Misto Quente não tinha mais, o Clipe talvez, mas as novelas ainda tinham músicas, tinha o Ira, né, tinha o Ultraje com sexo, o Metrô com a novela Tititi, não sei se foi de 87 Tititi, mas ainda tinha uma ou outra música de rock brasileiro na trilha de novela, não necessariamente sendo música de abertura, mas fazendo parte da trilha. Teve Boa na 4, que isso é mais no ano seguinte, 88. E em 87, o Lobão o tempo inteiro ficou com problemas com a polícia, era pego com drogas, hora era cocaína, hora era maconha, e aí ele não podia viajar e era pego no aeroporto porque não tinha autorização para viagem. Então, toda hora ele voltava para a delegacia, ia e voltava para a prisão. Ele lançou o Vida Bandida em 87, saiu da prisão, dias depois lançou, aí depois de um tempo voltou, enfim, ele teve muita confusão com a polícia durante esse ano inteiro, durante 87 inteiro. E falando de Lobão também, tem uma data, perdão, tem uma data curiosa, que o Lobão foi tocar em São João del Rei, interior de Minas, e os músicos da banda que eu acompanhava estavam num bar, tomando uma cerveja, alguma coisa assim, e os moradores de lá, alguns garotos, acho que enciumados e tudo, partiram para a briga, então eles apanharam feio, teve essa confusão toda. E isso volta e meia, aí eu falei isso no vídeo dos anos 50, que também desde a Jovem Guarda existe esse tipo de confusão com os músicos, briga, principalmente quando é interior, aqui no caso interior de Minas, e isso aconteceu durante a década de 80, 90, isso sempre acontece. Em 87, o Andrés mudou de São Paulo para Belo Horizonte, porque estava já tocando com Sepultura. Também foi o ano que o Cazuza descobriu estar com HIV, e foi o ano de criação do selo Plug, da gravadora RCA, o selo Plug. Se eu não me engano, os dois primeiros lançamentos do Plug são o primeiro do The Fala e o primeiro do Nenhum de Nós, que eu vou falar também. Em 87 teve um single horroroso do RPM, apesar de ser
composições, duas composições. É um single, só duas músicas, mas foi lançado como um disco, capa dupla, tal, capa preta, assim, tudo chique, não sei o quê. E eram duas composições em parceria do Paulo Ricardo com o Milton Nascimento, duas músicas muito ruins. Eu adoro o Milton Nascimento, me desculpe falar isso, mas eu estou sendo sincero, muito ruins. Foi uma tentativa de reunir novamente o RPM que estava rachado nessa época, chegou a anunciar o seu fim. Inclusive, nessa segunda metade dos anos 80, tem muitos grupos que anunciaram o encerramento de carreira. Aí teve esse single, então, do RPM, e também em 87 aconteceu uma coisa legal, que foi o primeiro lançamento, os dois primeiros lançamentos em CDs que foram fabricados no Brasil, que foi o disco 2 da Legião Urbana, que foi lançado no ano anterior, em 86, e o Flerte Fatal, da Rita Lee e do Roberto de Carvalho, que era recém-lançado também, é de 87. E, então, esses dois discos, esses dois álbuns, foram os primeiros a serem lançados em CD, sendo CD fabricados no Brasil. Isso é uma curiosidade. Agora, das bandas grandes, antes de eu mostrar algumas capas aqui e falar de algumas curiosidades e tudo, os lançamentos, eu vou falar aqui rapidamente para não tomar muito tempo, mas tivemos, apesar da crise, é importante falar isso, o Brasil estava de ressaca do Plano Cruzado, que foi um plano maluco, assim, grosso modo, bem grosso modo. A inflação, se ela estava em 10%, tudo aumentava 10%, inclusive o salário. Então, era uma economia meio louca, era uma história meio que não deu certo, óbvio. E eu lembro até que tinha um tênis que eu queria comprar que era mais ou menos 730, 750 reais, é, cruzados, né? Eram mais ou menos 750 cruzados, e eu recebia, como office boy, eu recebia algo em torno de 800, 850 cruzados. Então, pô, possível comprar. Eu passava pela vitrine e falava, pô, eu quero esse tênis. Mas era uma época muito louca na economia, que a gente começou a decair. A gente tinha dinheiro ainda tinha, ainda dava para usufruir do Plano Cruzado, porque acho que veio o Plano Cruzado 2, se eu não me engano, não sei se foi em 87 ou em 88, o 2. Mas em 87 a gente ainda tinha controle ainda sobre o nosso dinheiro, ainda dava para comprar uma fita aqui, um disco ali, ir no show, ir na danceteria. Ainda a Argentina não estava na draga que a gente ficou, principalmente em 89, 90, 91, que foi um terror. Então a gente ainda conseguia comprar as revistas, bis e tal, ir no cinema, ainda tinha uma folga aí, apesar da inflação. E dos grandes nomes do rock brasileiro, Titãs lançou o Jesus Não Tem Dentes, no País das Banguelas, o Legião lançou Que País É Este, o Paralamas lançou ao vivo muito bom, ao vivo em Montreux. O Engenheiros do Havaí lançou a Revolta dos Dandies, que foi o primeiro disco com Augusto Lix. Eu gosto muito desse disco, os discos com o Augusto na guitarra, eu gosto bastante. Em 87 o Cazuza lançou o segundo disco dele, Só Se For a Dois, que é o meu preferido do Cazuza, muito bom. Enquanto, por outro lado, o Barão lançou Rock em Geral, que também é um ótimo disco, já falei desses discos. O Rock em Geral, é, como já dito em alguns vídeos, desculpa ser repetitivo, nessa época as gravações, a qualidade da gravação de alguns discos ainda não era assim, uma qualidade muito boa, vamos dizer assim. Isso pode acontecer com alguns desses discos que eu estou citando aqui, mas isso não quer dizer que a composição, que a música não seja boa. Se a captação dela ou a forma de gravá-la pode ter sido ruim, ter uma qualidade inferior à composição, mas não deixa de ter força. E o disco do Barão é um exemplo disso, que é um repertório muito bom. O Kid de Abelha lançou o Tomate, foi, se eu não me engano, o primeiro disco sem o Leone,
que já estava também com Heróis da Resistência, já tinha lançado o disco com Heróis da Resistência. A Camisa de Vênus lançou o Duplo Sentido, que é o primeiro disco duplo dessa geração 80. Ninguém havia lançado ainda nenhum vinil duplo. O Camisa lançou, mas foi o mesmo ano, em 87, ele lançou o Duplo Sentido, fez shows e tal, mas foi o ano que também anunciou o encerramento da carreira, que só foi retornar em 93 o Camisa. Aí, a partir de 93, era um vai e volta, até os anos 2000, que retornou o Marcelo com outros integrantes originais, retornou e tá nativo ainda. Mas em 87 o Camisa fez isso, lançou esse disco e depois terminou, anunciou o término da carreira. O Zero lançou o Carne Humana, que veio naquele pacote de mini LPs, o Zero assinou o contrato junto com o Plebe, com outro grupo chamado Lado B, tem o Muzak e tem mais um outro grupo que eu não vou lembrar o nome. Mas o Zero eu não vejo. Tem gente que fala que o Zero olha o Zero como se estivesse no primeiro time do rock brasileiro, mas o Zero nunca esteve nesse time. A Plebe lançou Nunca Fomos Tão Brasileiros, um disco ótimo, só que a Plebe não sabia trabalhar a mídia, batia a cabeça com o departamento de marketing da EMI, porque a Plebe não gostava de fazer chacrinha, não gostava de fazer as coisas mais populares, e então isso e prejudicava um pouco a carreira da Plebe, as vendagens, e também a agenda, né? Mas é um descasso, Nunca Fomos, também produzido pelo Herbert Viana, tem, tem cordas, é um descasso. O Capital Inicial lançou Independência, que tem um repertório muito bom, tem autoridades, tem fantasmas, tem umas 3 ou 4 músicas muito boas, mas já tem uma interferência muito maior do Bozo Barrete neste disco do que no primeiro. Você já vê muito teclado, muita coisa eletrônica. Para a época, né, o eletrônico, digo, desse período aí, 87, desse miolo dos anos 80. Mas o Capital já não teve mais esse disco, ele foi lançado, inclusive, 7 de setembro, né, porque Independência e tal. Músicas boas, ótimas, tocou na rádio, tudo, mas já não fez o sucesso que fez o primeiro disco. Então, o Capital, a partir de então, ele começou, a partir do Independência, as vendagens, os discos seguintes foram de menor vendagem, foi vendendo cada vez menos. O Traje lançou Sexo, que foi muito bem por causa da novela, era a abertura da novela, que deu um bafafá, porque tinha um cara que ficava pelado na abertura e ele virava de costas para se distanciar da câmera, e aparecia a bunda dele tudo. Então, no começo, depois acho que botaram uma tarja, mas no começo era a bunda dele mesmo, e rolava o pelado, né? A música de abertura da novela. Como eu falei, o Lobão lançou o Vida Bandida, o Inocentes lançou o segundo disco pela Warner, um contrato de 3 discos, e lançou o Adeus Carne, que é ótimo. Eu amo esse disco, já falei com o Clemente, que eu considero o London Calling brasileiro. Ele falou, eu também considero. E é um descasso, assim, de cabo a rabo. Foi o disco que o Inocentes acertou a mão ali, bem, pô, umas composições, é uma obra-prima mesmo. Eu gosto muito. Esses 2 primeiros discos do, do Inocentes, mas o Adeus Carne, ele tem uma coisa especial, né, nesse disco aí. E eu gosto bastante, escuto até hoje, inclusive. O Sepultura lançou, eu falei do Andrés, que se mudou em 87, se mudou de São Paulo para BH, e foi em 87 que o Sepultura lançou o Esquizofrenia. O Biquíni Cavadão lançou a Era da Incerteza, que eu considero um disco mais maduro do que o primeiro, apesar dele não ter feito tanto sucesso como o primeiro. Ele fez sucesso, claro, vendeu bem tudo. O terceiro também vendeu muito bem, foi até melhor que o segundo, se eu não me engano. Mas o Biquíni se mostrou quem escutou o Biquíni só pelo tédio, legal, tal, esses meninos
cantando sobre TED e tudo, mas esse disco trouxe uma coisa enfim, mais madura do Biquíni Cavadão. Em 87 também teve o segundo disco da Patife Band, Corredor Polonês, banda do Paulo Patife, Paulo Barnabé. E tem uma curiosidade que quando o Patife Band foi lançar o disco, foi fazer a entrevista, a divulgação, na época de divulgação do lançamento do disco, houve uma entrevista para a revista Bis, e a entrevista foi feita com o Paulo Barnabé, que é o idealizador da banda, das músicas e tudo. O Patife Band é o Paulo. E aí, no começo da entrevista, ele deixou claro, falou, ó, Patife é um projeto meu, chama-se Patife Band, mas é um projeto meu, e os músicos me acompanham e tal, mas a Patife são ideias minhas. E isso pegou mal para a banda. Então, já nos shows de lançamento, depois dessa entrevista, acho que só sobrou o baixista, que é, se não me engano, Sidney, não lembro o sobrenome dele. Eu vi um show de lançamento, um dos shows de lançamento desse disco já não era, já era outro baterista, inclusive era um baterista que tocou com o Gilberto Gismonti, não sei, ele só estava preenchendo ali um espaço que nessa troca de integrantes. O guitarrista também já não era o André, era um outro guitarrista também, cabeludo, cabelo longo, tal, barba, ele inclusive tocou sentado com partitura, porque esses músicos tinham acabado de entrar para a Patife para fazer essa série de shows de lançamento, tudo. O próprio baterista, ele tocou, porque eu fiquei ao lado do baterista. Eu trabalhei, antes desse show, tocou uma banda que eu trabalhava de hold. E aí eu continuei nos bastidores, então eu fiquei ao lado desse baterista. Eu esqueci o nome dele, mas ele é muito famoso. Tocou com vários músicos da MPB. E ele tocou com a bateria inversa, porque a bateria estava para destro, ele era canhoto, e ainda lendo partitura. Então eu praticamente vi o show, eu fiquei vendo o cara tocar, porque era uma coisa impressionante. Foi um baita show da Patife. Mas teve esse lançamento também da Patife. E aí eu quero partir para algumas apostas que aconteceram, e algumas coisas consagradas já, mas que aconteceram em 87. Uma dessas coisas, dos grupos consagrados é o Fellini, foi o terceiro disco do Fellini, Três Lugares Diferentes, exatamente porque eles gravaram, eles não, os três não se juntaram em estúdio para gravar e elaborar tudo junto, eles gravaram cada um em um lugar diferente, num período diferente, e mas é um clássico. Os discos do Fellini, que para quem gosta do underground paulistano, são todos clássicos, né? Todos eles, do primeiro ao último, são todos muito bem quistos pelos fãs. Tem também, vou mostrar primeiro alguns grupos de São Paulo. Tem a Gangue 90 lançou esse terceiro disco, que nada tem a ver com a Gangue 90 mesmo, original, nem do primeiro disco, nem do segundo disco. Isso é outra banda. Tem o nome de Gangue 90, talvez por causa do contrato, que tinha que lançar mais um disco, acho que pela Som Livre e tudo, mas assim, não tem nada a ver com Gangue 90. Foi produzido por Edgar Escandurra, esse disco. E ao contrário do essa tal de Gangue 90 Absurdetes e o Rosas e Tigres, que tem o Júlio Barroso na concepção dos dois discos, inclusive Rosas e Tigres, ele participou de tudo, ele só não gravou, mas está ali o Júlio Barroso estampado no Rosas e Tigres, ao contrário do Pedra 90, que nada tem a ver com o Júlio. Mas eu fui no show, em 87 foi quando eu cheguei em São Paulo, então eu fui praticamente no show de lançamento de todos esses discos, inclusive desse show que aconteceu no Aeroanta. É um bom disco, mas não é Gangue 90, entendeu? Outro grupo de bastante relevância no underground paulistano, que lançou o primeiro disco em 87, o Violeta de Outono. Esse, inclusive, é um clássico hoje. Quem tem o vinil tem e não abre mão.
e ele é muito procurado, inclusive, esse disco. O Violeta de Outono, até hoje, volta e meia, se reúnem para fazer shows esporádicos, apresentações especiais. Esse mora no meu coração. O Gueto é uma banda que eu gosto muito. Estava bem assim antenada com o que estava acontecendo na época. Beast Boys, Chili Peppers, quando ainda eram underground, e estava começando o Run DMC, começando essa coisa do rap com rock, do street, essa coisa mais bem o jeito que eles estão vestidos aí. Esse disco é bom de cabo a rabo. E Agora para Dançar, que é o segundo disco de 89, depois eu vou falar dele também, é maravilhoso. E são todos discos, assim, para quem gosta de rock brasileiro, são fundamentais, apesar de estarem numa prateleira mais, como eu posso dizer, de lado B do, do rock. Esse aqui é um disco importante para quem é paulistano, lançado também em 365, o Mingau, o Miro, o 365, o primeiro disco 365, que tem a música São Paulo, que se tornou um hino para qualquer paulistano, tocou muito horrores nesse biênio 87, 88, toca até hoje essa música muito, e esse disco é um disco, ele é importante porque ele também representa a cena pós-punk paulistana, que tem Smack, que tem Voluntários da Pátria. O 365 é um outro estilo desses grupos todos, mercenários, tudo, porque vai mais assim, já tem um jeitão mais de Clash, sabe? Mas é um representante também do pós-punk, do pós-punk paulistano. Tem esse aqui, mostrei o Fellini, que é da Baratos Afins, o Akira S, As Garotas que Erraram, o primeiro e único disco do grupo também, é pela Baratos Afins, e esse disco, ele é curioso, porque ele só tem a capa da frente, essa capa. Se você perceber nessa imagem, ele está com um plástico, e esse plástico, ele serve para segurar o vinil e o encarte que estão atrás dessa capa. Então, você vira, não tem contracapa, que geralmente vem com a lista de músicas, né, lado A, lado B, a pequena ficha técnica e outras informações da gravadora, tal. Isso aqui não tem isso. Ele foi lançado desse jeito, a capa só, a parte da frente, aí esse plástico, botou o vinil, botou o encarte, e é vendido desse jeito, porque as fábricas não tinham matéria-prima para produzir um vinil inteiro, porque estão todas elas trabalhando em cima, principalmente do rádio pirata, do RPM, que vendeu a rodo, vendia a rodo. Então, todas as fábricas de vinil, a gravadora contratou todas elas para fazer o rádio pirata. Então, e o Akira S, ele tinha gravado esse disco em 86, já fazia um bom tempo que já estava gravado, já estava pronto, já estava tudo ok, definido, e só faltava exatamente a matéria-prima, mas o Kanaka e o grupo cansou de esperar e falou, vamos fazer com o que tem. O que tinha, e o que tinha, dava para fazer a capa da frente, e foi feito desse jeito. É um disco bem legal, evidentemente tem muito experimentalismo, é um disco nada comercial, mas vale a pena escutá-lo, vale a pena apreciar este disco do Akira S. Esse disco aqui também é muito bom, segundo do Metrô, Mão de Mal, com outro vocalista, com o Pedro Parque, um português. A Virginie, o grupo estava cansado dessa coisa do pop, eles ganharam grana, não sei o quê, fizeram um monte de show, mas eles se cansaram, né, daquelas composições meio bobinhas e tal, então resolveram fazer um álbum conceitual e lançaram Mão de Mal, que não foi nada bem. Esses discos todos que eu estou mostrando, nenhum deles vendeu horrores, nenhum deles ganhou super destaque, nada, mas são bons discos. Da mesma forma, esse do Metrô, ótimas composições. Quem gostava muito desse disco e quem chegou a falar bem desse disco em entrevistas, o Renato Russo.
E realmente, você escuta na primeira audição, você pode até estranhar, falar, nossa, mas aquele metrô, esse metrô é completamente, assim como a Gota Suspensa é outra coisa, que também é o metrô praticamente, mas Gota Suspensa, o metrô um e esse metrô 2. Sabe? E esse aí é muito bom, vale a pena escutar, se não me engano, está nas plataformas. Não é à toa que o Renato Russo gostava dele, destacava ele na época do lançamento, falou bem dele. Tem dois grupos aqui, esses foram alguns grupos paulistanos que eu separei. Tem dois grupos de Brasília, que a EMI ainda apostou em 87. Em 88 ainda teve Arte no Escuro, mas estamos em 87. Em 87, Finis África lançou esse disco. Tinha lançado um EP pelo selo do disco, gravadora de Brasília, logo depois da coletânea Rumores. E aí conseguiu um contrato com a EMI, lançou esse único disco, que fez, a Armadilha fez muito sucesso, tocou bastante no rádio, só que não alcançou todo o sucesso que os outros grupos de Brasília, os outros grupos de rock da EMI, estou falando principalmente de Legião, de Paralamas e Plebe, o Finis não chegou a atingir esse patamar, ficou mesmo, né, nesse One Hit Wonder, como One Hit Wonder, é isso que chama, né, o sucesso de uma música só. Um outro grupo de Brasília, que lançou em 87, foi o Detrito Federal, só que esse é um Detrito Federal completamente diferente do Detrito Federal de 84, que era mais punk rock mesmo, com mais jeitão assim do que era feito em São Paulo, né, as guitarras mais sujas e tal, perdão. Esse Detrito Federal é mais pós-punk, é outra formação. Da formação de 84 só tem o Cascão, que é o idealizador da banda. E antigamente ele era o baterista, mas aí no disco ele é o guitarrista, ele é o vocalista. Tem a Débora na bateria, a Siang na guitarra, o Mauro na segunda guitarra, Milton no baixo. E esse disco, a curiosidade dele, ele foi lançado pela Polygram, e ele foi produzido, é a primeira produção do Charles Gavan, baterista do Titãs. Nessa época, o Titãs, como eu falei, em 87, lançou Jesus Não Tem Dentes, e o Charles Gavan produziu esse disco. Ele não é uma maravilha, assim como outros, a qualidade de gravação, a captação dos instrumentos e tal, mas as músicas são boas, tem umas 4, 5 músicas, chegou a tocar no rádio, pelo menos 2 músicas tocou no rádio. Na época que o grupo lançou e veio para São Paulo fazer a divulgação do disco, eu também tinha acabado de chegar em São Paulo, primeiro semestre de 87, e eles ficaram no hotel perto de onde eu estava. Eu cheguei em São Paulo, eu fiquei hospedado alguns meses na casa da minha avó, e era ao lado do hotel do Distrito Federal. Então, eu matava a aula, ficava o dia inteiro com eles. Eles passaram, sei lá, uma semana aqui, e fiquei essa semana. A gente foi até fazer playback pro Qual é a Música do Silvio Santos. Eu lembro que a gente foi até a Vila Guilherme, onde ficava o estúdio do SBT. A gente achou até que a gente fosse ver o Silvio Santos, mas não, a gente chegou lá, era só o estúdio, era só para fazer o playback, não tinha apresentador, não tinha plateia, não tinha nada. E aí fez o playback e foi embora. O show de lançamento na antiga danceteria chamada Latitude 3001, que era uma caravela estacionada na Avenida 23 de Maio, bastante famosa. O Detrito fez o show de lançamento lá, eu que fiz a iluminação do show, foi bem legal. E é outro disco curioso deste ano de 87. Tem alguns grupos aqui do Rio também, que eu separei. Eu quero mostrar aqui um Filho Único de Minas, o último número, o Striptease da Alma, é o primeiro disco do último número. O último número lançou em 88 ou 89, vou falar dele, o filme, que é o segundo disco. O último número é um grupo diferente do Sexo Explícito ou Sex Explícito, como você queira. Ele é mais voltado para o gênero gótico, o dark e tal. Tem o John, o show aí, que é o John do Potofu, e
é um registro muito importante também do underground de Minas. Minas que nessa década de 80, para o rock brasileiro, não teve grandes representantes, basicamente esses dois, o Último Número e o Sexo Explícito. Então fica aqui o registro também desse disco que vale a pena ir atrás dele, para escutá-lo. Poxa vida, não tem aqui na. Eu ia mostrar o Ah, não, mas acho que eu ia falar do Viziadoc Moy, mas ele está acho que em 88. No Rio, em 87, teve esse disco também, ó, o Congo, King Congo, um disco, a única produção do Bi Ribeiro, baixista do Paralamas do Sucesso, que, que fez muito. Esse disco também é aquele disco de um hit só, que é o Biquíni Defunto. Sai daí, vagabundo. Eu vi um show do Congo aqui em São Paulo, numa casa noturna que se chamava Ácido Plástico, quando eu cheguei aqui em 87, que era uma antiga igreja e ficava ao lado do Carandiru. E vi o show bem divertido, conversei com os caras e tal, eles eram bem legais. Acho que eram, na formação tinham dois irmãos, os caras bem engraçados e tal. Me diverti bastante com esse show. É, Tô procurando aqui outros discos. Eu acho que eu já falei do Cabine C, que é do Ciro Pessoa, de quando saiu do Titãs, mas eu queria mostrar os outros discos. Tem importante dois discos cariocas que eu acho bastante importante. O primeiro do Picassos Falsos. Picassos Falsos é um grupo que eu sempre gostei. Assisti a um show deles no Aeroanta, não sei se desse disco. Eu assisti, na verdade, o show desse disco e do outro, mas eu não lembro do show em si. Tudo eu lembro que estava vazio, porque as pessoas não ligavam muito pro Picassos Falsos, pro Geriza. E uma coisa curiosa, tanto de uma quanto da outra, eu separei também aqui o primeiro. Esse é o primeiro do Picasso Falso, né? Eu separei aqui também o primeiro do Geriza, que é o seguinte: o primeiro disco deles, dos dois grupos, aconteceu em 87. O segundo disco também lançaram em 88, os dois grupos até meio no mesmo período. E os dois grupos também anunciaram o fim das atividades, fim de carreira, em 89. Então, são bandas irmãs, não só pelo fato de serem cariocas e serem amigos, né, os integrantes uns dos outros, mas que tiveram essa, essa coisa da carreira muito, muito parecida entre eles. Bem, é isso que eu queria mostrar de 87, esses lançamentos curiosos. Alguns você vai encontrar nas plataformas digitais, mesmo sendo independentes, outros não, outros você vai precisar recorrer ao YouTube, ou até mesmo sites que tem download, que até hoje tem os blogs com o download do disco inteiro, mas, se eu não me engano, a maioria tem nessas plataformas. E 87 foi isso. Muito show ainda, os grupos maiores, assim, como eu citei aí, os Paralamas, Legião, Titãs, eles tocavam mais. Já era a época de tocar, as danceterias já não tinham mais show, elas existiam, as danceterias ainda, mas não havia mais música ao vivo, a não ser que fosse grupos de menor expressão, nem do underground, grupos que estavam ainda começando, tudo, mas os shows aconteciam muito em teatros e ginásios, e no caso de Legião, em estádio. Principalmente Titãs, Paralamas e Legião tocavam muito em ginásio esportivo, não só ginásio escolar, que é menor, mas em ginásios também municipais, que são maiores e tal. E nessa época existiam pequenos festivais também em BH, Salvador, cidades do interior contratavam
sei lá, 3, 4, 5 dessas bandas, entre as grandes e essas menores, para fazer um único show em um ginásio, ou até mesmo num estádio. Mas 87 foi basicamente isso. Não diria que foi a ressaca de 86 ainda, a ressaca de 86, a ressaca de tudo acho que vem em 89, quando a gente ficou sem grana, mal tinha grana para sair, inclusive para se divertir em 89, mas aí é outro papo. Aqui eu só quis registrar mesmo alguns lançamentos curiosos, não todos os lançamentos do rock brasileiro, mas uma parte bacana, lado B. Eu citei aqui os outros, as outras bandas mais conhecidas, tudo. E esses vídeos eu estou fazendo, como eu fiz os outros, eu estou fazendo baseado no meu livro, o Calendário do Rock Brasileiro. Antes eu não tinha o livro, mas eu tinha, né, a pesquisa feita, tudo em PDF, em Word. E quem quiser o livro, é só mandar o e-mail, tá? O e-mail tá na descrição. E é comigo mesmo, vai falar diretamente comigo, eu que vou embalar o livro, eu que vou enviar. Eu lancei de forma independente, fiz uma tiragem super pequenininha, já vendeu quase tudo. Na verdade, eu não falo o número porque eu não sei esse vídeo, no momento em que ele estiver no ar, quantos exemplares tem, mas é mais ou menos 15 exemplares que sobraram, opa, dessa pequena tiragem independente que eu fiz. E eu fiz na raça, e está aqui, é o único do gênero no Brasil. Não existe outro tipo de calendário musical na literatura brasileira. Então, esse livro aqui, quando você comprar, ele vai começar a se valorizar a, a, a cada dia. E ele é um livro vivo, como eu digo. Hoje, por exemplo, eu gravo esse vídeo no dia 29 de julho. Está aqui, ó, 29 de julho, nascimento do Edson Vieira de Barro, do Renato Seus Blue Caps. The Cleavers foi para a Itália. O Luizão, ex-guitarrista da banda Penélope, nasceu. Luizão, já saudoso Luizão. A Blitz, em 85, fez 3 shows em Moscou. Em 85 também foi anunciada a saída do Casulo do Barão Vermelho, exatamente no dia 29, ó, essa data. Em 86, o Muzak, que eu citei aqui, lançou o mini LP pela EMI, maravilhoso esse disco do Muzak, inclusive é um grupo underground que não teve muito sucesso, mal tocou nas rádios, inclusive nas rádios especializadas, mas ele é muito bom. Voltou à ativa mais ou menos em 2023, tem lançado algumas músicas, volta e meia lança uma, duas músicas, está tudo nas plataformas digitais, vale muito a pena. O baterista do Muzak hoje, de curiosidade para quem não sabe, é o Regis Tadeu, que é crítico musical, tudo, é um ótimo baterista, e essas músicas novas do Muzak são ótimas, vale muito a pena ir atrás. E para terminar, o dia 29 de julho de 86, Capital Inicial lançou o primeiro álbum. Falei aqui agora nesse vídeo do segundo álbum, foi no dia 29 de julho de 1986 que o Capital lançou o primeiro disco dele. Obrigado pela companhia. Vem aí outros vídeos, vou fazer de 88, 89, vem a década de 90, que ainda não gravei, e outros vídeos que eu gravei em 2020 para comemorar também o rock brasileiro. Tá na playlist, Rock Brasileiro e Suas Histórias, então aproveite e agradeço a tua companhia até agora, espero que você tenha gostado desse conteúdo, e se você souber de alguém que goste e se interesse por isso, por favor, compartilhe o vídeo que eu agradeço. E até a próxima, a gente se vê na próxima gravação, no próximo vídeo. Obrigado, um abraço.